Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5. Todos encontraram? Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Leiamos todos a uma só voz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Queridos, nós temos em Romanos, dos capítulos de 5 a 8, o que Paulo vai tratar acerca da graça, acerca da salvação. E muitas vezes, observando o livro de Romanos, pela sua densidade para tratar de um tema tão amplo como a soteriologia, talvez o seu pensamento seja o seguinte: olha, pastor, o texto é lindo, é maravilhoso, é formidável, tem a doutrina da justificação, você tem a fé, você tem a paz, você tem Jesus Cristo, você tem um texto no verso 2 que diz que nós obtivemos acesso a Jesus pela fé e a esta graça na qual estamos firmes, e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí, pastor, no verso de número 3, vai finalmente falar daquilo que eu estou passando. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Você está passando por tribulação, meu irmão e minha irmã? Se você não está, ore por mim, porque eu estou. Ato contínuo, a palavra do Senhor diz: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela vai produzir o quê? Ah, não tem jeito mais fácil de ser perseverante sem ter tribulação, não, gente. Não é só a gente se convencer a seguir em frente, não precisa sofrer, não. É só a gente se convencer, ó, vamos seguir em frente, sem sofrimento, vai ficar bom para todo mundo, mas não dá. A palavra do Senhor diz que a tribulação ela produz perseverança, ou seja, quando o ambiente está atribulado, está agitado, tudo o que você quer é encontrar um caminho para sair daquilo ali. E se você não perseverar, se você não botar pé firme, se você não olhar todas as coisas e encontrar um caminho e seguir esse caminho até o final, você permanece atribulado. Por isso que a tribulação, ela produz em nós a perseverança, o desejo de sair dali e a certeza que devemos perseverar, nos mantermos. E a perseverança, esse desejo de manter-se firme no caminho, que aquilo acabe, essa perseverança vai produzir o quê? Verso de número 4. E a perseverança produz o quê? Experiência. Isso é uma coisa que, olha, que coisa difícil. Quando nós nascemos com a mente zerada. Já pensou se nós nascêssemos herdando o conhecimento dos nossos antepassados? Imagina a nossa evolução. Mas nós nascemos com a mente zerada. Aí, na meia-idade, nós chegamos a uma conclusão. E já entendi um pouco o que é a vida. Mas só que você não tem mais 50 anos de energia e gás para colocar em prática o que você aprendeu. Não é verdade? Que injustiça. Demora 50 anos para a gente entender, se situar no planeta Terra. Depois que nós nos situamos, começa um declínio. Não era para ser o contrário? Agora que eu sei o que fazer, eu vou ficar mais forte, mais jovem? Mas não é assim. A tribulação produz perseverança.
E a perseverança, ela vai produzir experiência. E, queridos, somente uma pessoa experimentada desenvolve o quê? Verso de número 4. E a perseverança, experiência. E a experiência, o quê? Esperança. Nós temos neste mundo um grande vilão. Esse vilão se encontra nas redes sociais, se encontra na nossa televisão, se encontra no nosso prédio, na nossa escola, na nossa faculdade, se encontra às vezes dentro da nossa casa. E o que é mais triste, se encontra às vezes dentro da nossa cabeça. O maior vilão dos últimos anos que nós temos muitas vezes sequer enfrentado, porque não percebemos o quanto se tornou comum, começa com P e termina com esse mesmo. Você sabe do que nós estamos falando? Pessimismo. 6 coisas terríveis que o pessimismo vai trazer para a sua vida. Se lembra quando Moisés separou os espias para verificar a terra que era prometida? E Moisés, ele seleciona no capítulo 13 de Números, número 13, 2, ele seleciona príncipes. E foram escolhidos príncipes de cada tribo, de tal modo que foram 12 príncipes escolhidos. E esses 12 príncipes escolhidos tinham um objetivo. E que objetivo era este? Era visitar a terra, observar a terra e trazer um relatório. Não foram quaisquer pessoas. Foram quem? Príncipes. Uma liderança que seria responsável, seria dona por cada quinhão daquela terra. 1/12 ia pertencer àqueles príncipes. E assim foram. Em Números capítulo 13, verso de número 2. E eles foram e voltaram, estão Moisés e os demais anciãos esperando um relatório, e eles recebem um relatório. Se lembra como é que foi esse relatório? Foi um relatório maravilhoso. Nós vimos, é a melhor terra do mundo, é só chegar e colocar aí uma estaca em cada lado, levanta uma lona, você já tem uma casa de vista para o mar, tem uva, tem manga, tem pera, tem mamão, tem tudo. Foi isso que eles disseram? Você se lembra? Números, a partir do versículo 14, nós vamos ver rapidamente coisas que virão sobre você se você for pessimista. Números 14 é o relatório que eles trazem para Moisés. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite depois de ouvir o relatório. Qual que era o relatório? É uma terra que só tem gigantes. É uma terra que ela é terrível. Esses homens vão nos esmigalhar todos. É uma terra que nós não temos condições de entrar. Nem deu para ver a comida, porque se tiver eles já comem tudo quando aparece. É uma situação vexatória, é terrível. Andamos até aqui 40 anos para nada. Esse foi o relatório. Conhece gente assim? Conhece? Conhece gente que quando chega em um local ou chega em um lugar, o que ela diz? Tudo que está não presta, quem sabe sou eu. E eu vou te dizer mais, não sei como é que as coisas conseguiram chegar até aqui sem mim. Mas vai melhorar, mas para melhorar tem que piorar um pouquinho. Isso é o quê? Pessimista. O pessimista tem essa qualidade, essa característica. E a primeira coisa que o pessimismo faz na nossa vida é trazer desespero. Depois do relatório, Números 14, 1, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Você imagina isso, minha gente? Você está diante de uma terra que Deus te deu,
e o povo se reúne para chorar em voz alta. Você imagina as crianças ouvindo o pai chorar, a mãe chorar, o vô chorar, a avó chorar? Você consegue imaginar isso? E a criança perguntando: o que foi, pai? O que foi, mãe? E eles achando: nós andamos 40 anos e vamos morrer aqui. Tudo que meu pai prometeu foi mentira. Tudo que eu estou prometendo a você, a gente está sabendo que é mentira. Pessimismo traz desespero. 2, pessimismo traz um coração murmurador. Verso número 2 de Números 14. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Quer conviver com gente assim? Tá tudo bem? Mas você está bem? Podia estar melhor, né? Podia estar melhor. Se você não existisse, se você não estivesse na minha frente fazendo essas perguntas, se Deus me ouvisse, se Deus ouvisse meus conselhos. Eu tenho uma listinha para Deus de 15 pessoas que Ele tem que eliminar para a terra ficar melhor. Mas Deus não ouve. É o pessimista. Pessimismo traz para a sua vida, meu irmão e minha irmã, um coração murmurador. Está tudo sempre ruim e só vai piorar. E quando piorar, prepare-se. Aí você vai ver que na época era bom, porque depois vai piorar. Pessimismo também traz o quê? Ingratidão, Números 14, 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Deus salvou aquele povo. Deus resgatou aquele povo, abriu o Mar Vermelho, passaram pelo Mar Vermelho, devido à própria ingratidão e murmuração e pecado e rebelião, 40 anos naquele deserto. Deus abre novamente as portas e os caminhos, eles estão literalmente na cara do gol, a terra está ali. E o que eles falam quando olham a terra? Mas houve o relatório de 10 dos 12 príncipes que foram lá, antes a gente tivesse morrido lá no Egito. Antes nós tivéssemos virado comida de bicho no deserto. Não acontece conosco? Antes eu não tivesse conseguido meu emprego, antes eu não tivesse casado, antes eu não tivesse isso ou não fosse aquilo outro, murmuração, ingratidão. 4, pessimismo, sabe o que ele faz? Te leva para longe da fé. Números 14, 3. Não nos seria melhor fazer, sabe o quê? Olha a palavra do povo. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha isso, meu amigo. Eu estou livre e posso ter um pedaço de terra, mas pelo relatório dos pessimistas, qual que é a minha conclusão? Eu vou voltar a ser escravo. É mais jogo tomar chicotada. É melhor não ter direito. Bom é ser escravo. Pessimismo te leva para longe da fé. 5, pessimismo vai te trazer fraquezas diversas. Números 13, 31. Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é o quê? Mais forte do que nós. Sabe por que você se acha fraco? Você é pessimista. Simples assim. E devido à fraqueza, a baixa autoestima faz com que você queira sobressair sobre qualquer pessoa. Aí você é um pessimista narcisista. É o mais frágil de todos, mas ninguém pode saber da sua fragilidade. Logo, você ataca porque tem medo de apanhar. Números 13, 31, nós não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Pergunta, quando que Israel encontrou um povo mais fraco que Israel? Quando? Jericó era mais fraco que Israel? Os amalequitas eram mais fracos que Israel? Qual batalha Israel ganhou cujo povo era mais fraco? Nenhuma. Mas nesse momento da história, devido ao pessimismo, eles viram e se entenderam como fracos,
Sexto, pessimismo vai te trazer, olha que curioso, baixa autoestima, Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O que o pessimismo faz? Eu nunca vou conseguir. Fulano é sempre melhor do que eu. Ciclano é melhor do que eu. Beltrano é melhor do que eu. Todo mundo é melhor do que eu. Todos conseguem mais, eu não consigo. Eu vou pedir para alguém orar por mim, porque se eu orar, Deus não ouve. Pessimismo. Você percebe como é que essas coisas entram na nossa vida e nós tratamos isso com normalidade? Imagine se Davi fosse pessimista. Golias? Dá para mim não, sou garoto. 7. Pessimismo vai te trazer uma visão distorcida dos fatos. Olha o que os homens disseram. Aos nossos próprios olhos, nós nos sentíamos como gafanhotos. E eles olhavam para a gente como se nós fôssemos gafanhotos. Mas qual desses homens tidos como gigantes falou isso para eles? Não tem esse relato, porque nunca existiu. Mas o que o pessimista faz? O pessimista, ele é o chefe, ele é o mestre de uma desgraça chamada teoria da conspiração do pessimismo. Conhece essa? Exemplo, eu cheguei agora aqui, botamos 2 jogos de pilhas para o microfone sem fio. Os 2 jogos não estavam bons, as pilhas estavam descarregadas. Um sujeito tranquilo, o que ocorre? A pilha descarregou, não é isso? Se eu fosse pessimista, há um grande plano diretor do Supremo Concílio para derrubar meu ministério na Igreja da Tijuca. E a prova cabal é que eu estava sem pilha no meu microfone. Você ri, mas eu já convivi com gente assim, que sempre achava que havia um grande plano diretor para destruí-lo. Ninguém sabia de nada. Ainda há mais. Verso de Números capítulo 13, 30. Você tem 12 homens, 10 eram pessimistas, mas tinham 2 que eram otimistas. Olha a visão dos otimistas, Número 13, 30. Então Caleb, um cara de 80 anos, fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Se fosse no Nordeste, oxi! Se fosse no Rio, qual foi? Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse não é o otimista. Esse é o que tem esperança. Esse é o que passou por tribulação. E na passagem pela tribulação, ele ganhou perseverança. Uma vez que ele perseverou, ele ganhou experiência. E uma vez que ele é experiente aos 80 anos, a única coisa que ele tem é esperança. Que diferença um idoso quando é um idoso com esperança. O idoso com esperança regimenta multidões, porque as pessoas olham para ele e dizem: se ele pode, eu que sou mais novo também posso. Agora um idoso pessimista, meu amigo, você bota 2 pedras de cimento no pé e fica atracado ali, meu irmão, porque tua vida não anda. Um idoso otimista, idosos esperançosos atraem multidões de jovens. Pergunte para qualquer jovem. Os ídolos de muitos jovens já estão até mortos. Verdade ou mentira? As bandas de música de muitos jovens já não fazem mais nada inédito há décadas. Verdade ou mentira? É isso, queridos. Se tornar idoso não é ser pessimista, muito pelo contrário. O idoso deveria ser aquele indivíduo tão experimentado, que uma vez experimentado, ele tem tanta esperança,
E quantas vezes aconteceu comigo num testemunho pessoal, quantas vezes jovem, muito jovem, inexperiente, encontrava-se com meu presbítero idoso. Eu dizia para ele, está acontecendo isso, isso e isso. Ele me dizia, calma, Ferão, calma. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso, isso, isso e isso. Eu dizia, não é possível. Ele dizia, confia. E quando acontecia, eu ligava para ele. Quando eu ligava, ele já dizia, já aconteceu? Eu dizia, como é que você sabia? A experiência, Fera, a idade. Como nós estamos carentes de gente idosa que seja esperançosa. De gente idosa que diga, o país vai melhorar. De gente idosa que diga, você vai ser curado. De gente idosa que diga, vale a pena investir na família. De gente idosa que diga, isso é um problema? Isso não é problema não, nós temos a solução para isso. Bora para frente. Mas esse mundo, dos seus canais de TV, pelas suas redes sociais, pelas suas mídias, pelas suas lideranças mundiais, internacionais, fazem de tudo para nos manter num estado constante de pessimismo. Lá em casa tem uma cantiga de manhã cedo. Lá em casa de manhã cedo é uma Vila do Chaves, é todo dia de manhã a mesma coisa. Eu acordo, como sempre muito cedo, faço café, aí fico pensando, saio agora ou saio mais tarde? Faço a devocional agora ou faço a devocional mais tarde? Não, hoje eu vou ficar em casa agora. Aí minha mãe acorda, aí ela toma café, pega uma banana, pega um biscoito, senta na sala, aí eu digo, mamãe, vou botar no jornal. Ela bota no jornal. Aí eu boto no jornal. Aí dá 10 minutos, Estefania acorda, dá bom dia papai, que troço todo, chega na vovó, bom dia vovó, olha a televisão, aí vem até, todo dia, e vem até mim e diz o quê? Papai, esse canal só tem desgraça. Eu digo, minha filha, mas não tem nenhum jornal que traga uma coisa boa, mas sua avó precisa ver a realidade. Não pode ficar botando trocinho fantasioso, senão vai-se embora de vez. Tem que ter o pé no chão. Aí, como eu sou o pai, ela é a filha, ela, tá bom. Mas aí surge quem? Só pelos passos eu digo, eita, acordou. Aí vem, bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Dormi, meu amor. Você dormiu bem. Oi, minha filha, aquele beijo, aquele abraço. Oi, vovó, tudo bem? Beijo na minha mãe, olha. Não, vovó, você não pode ver isso aí não, é muito violento. Ela, pá! Bota lá, reforma de casa de não sei quem. Aí eu termino de ajeitar tudo. Quando eu passo na sala, reforma de fulano, até morreu. Abre o jornal, pá! Aí quando todo mundo flui para a sala para orar pelo café, para daqui a pouco Estefania ir para a escola, aí todo mundo chega na sala, não está mais nem um canal nem outro. Minha mãe já desligou a televisão, foi para o quarto dela. O que eu quero dizer com isso? Até para ver televisão 6 horas da manhã, a gente não consegue, gente. Mas tem sido descobertos vários tratamentos para o Alzheimer. Você vê isso passar todo dia? Todo dia? Não vê. Mas não é uma boa notícia? Por que ela não chega para nós? É mais fácil chegar uma notícia lamentável de um assassinato lá não sei aonde, do que uma descoberta científica que vai revolucionar o mundo inteiro. E isso ocorre todo dia. Todo dia os jornais noticiam uma desgraça em uma escola. Mas não tem nada de bom acontecendo nas escolas não, minha gente. E aquela criancinha que aprendeu a ler e escrever, não tem reportagem sobre ela não? Não. E aquele professor que tira do bolso para fazer o bem à criança, não tem reportagem sobre ele? Não. O pessimismo, ele é assim. Quando você menos percebe, você não crê que Deus vai fazer,
Você acha que se Deus tivesse que fazer, Ele já tinha feito. Você acha que a tua saúde é isso mesmo, agora é aproveitar o tempo que resta, que afinal de contas não dá mais para correr atrás de nada. Você acha que a sua família, eu vou me omitir no meu papel, que afinal de contas as coisas são como são, a gente não pode mudar o coração das pessoas, quem manda é Deus. Aí com isso você consegue um habeas corpus para isenções futuras de responsabilidade. Tudo isso graças ao quê? Ao pessimismo. O pessimismo é uma praga. Não deixe ela chegar em você, não. Ela te corrói somente por dentro. Por fora ninguém diz, mas por dentro você não está oco, não. Você já virou pó. Que o pessimismo ele vai te quebrando todinho. Mas a palavra do Senhor diz: justificados, pois, mediante a fé, Romanos 5, verso de número 1. Leamos todos. Romanos capítulo 5, verso de número 1, para nós encerrarmos. Leamos. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Temos o quê? Quem é justificado pela fé, tem o quê com Deus? Como é que está a sua cabeça, meu irmão? Confusa? Agitada? Pois é, são as realidades deste mundo que nos fazem acabrunhar desse jeito. São as notícias terríveis que recebemos o tempo todo sendo bombardeadas, literalmente, na nossa televisão. De tal modo que nós já estamos em estado de alerta e quando surge na nossa vida um problema, aquilo ali, meu amigo, é amplificado à enésima potência. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que são justificados pela fé têm com Deus paz. E essa paz não é por conta desse mundo, mas essa paz se faz por meio do nosso Senhor, quem? Jesus Cristo. Você, quando acorda de manhã, já experimentou isso? Um dos seus primeiros pedidos a Deus é: meu Pai, mediante o Filho, pela fé, e justificado diante de Ti, me dá paz. Você já fez essa experiência? De começar o seu dia rogando a Deus paz, porque a fé, e pela fé você se sente justificado. Nós somos crentes, gente, que a gente não ora nem para agradecer o café que a gente toma de manhã cedo. Nos tem faltado esperança e nos tem faltado gratidão. Talvez você esteja aqui nesta manhã achando que a sua vida é uma vida desgraçada, sem a graça de Deus. Mas você não conhece a vida de todas as pessoas que estão no mesmo local que você. Há aqui pessoas que foram vitoriosas de relacionamentos abusivos, que viviam com narcisistas e não percebiam. Há aqui mulheres que sozinhas conseguem criar seus filhos. Há homens que na justiça pedem a guarda de seus filhos, porque serão melhores pais do que muitas mães que abandonam as crianças para os avós e vivem uma vida como se mãe não fosse. Aqui há pessoas com uma saúde extremamente fragilizada, mas que estão todo dia perseverando no Senhor. Aqui há enlutados que não fazem de locais traumas, porque todo local onde Deus está para estes é cura. Infelizmente, talvez esteja você aqui, ingrato, achando que a sua vida é uma desgraça. Bem vestido, bem arrumado, cabelo da moda, cheio de adereços, acessórios, achando que a sua vida não está boa. Sabe o que é isso? É o pessimismo que adentra nossas casas, adentra a nossa mente e nós não percebemos. E enquanto você acha que a sua vida não está valendo nada,
há mulheres se recuperando de relacionamentos, de traumas emocionais, gratas a Deus, porque ouviram o Evangelho e foram resgatadas. Há homens que têm a fé e a esperança de que vão criar seus filhos. Há mulheres que entregam seus filhos dizendo: Deus, cuida deste filho como se fosse teu. Há filhos que dizem: Pai, é momento de honrar os meus pais, eu quero cuidar dos dois. E se privam durante anos para devolver um pouco aos pais de tudo que os pais fizeram quando estes eram bebês, crianças, adolescentes e jovens. Há pessoas que pela primeira vez conseguem pagar o financiamento de uma casa própria. Há outros que com sacrifício conseguem vender o seu carro para ter mais recursos para comprar outra coisa. E são gratos. Por quê? Porque o coração está cheio de esperança. Como eu me entristeço quando vejo pessoas que dizem: esse país não tem jeito. Aí você pega lá Hebreus 11, os heróis da fé, onde o autor diz: e há muitos outros cujo nome não está aqui, que serviram ao Senhor por conta de uma promessa, mas que eles não viram, mas de longe eles acenaram. Seu bisneto pode ser o homem mais importante do mundo. Sua bisneta pode ser a mulher com a maior descoberta que vai mudar o rumo da humanidade. Mas ela só será isso se você largar o pessimismo e dizer: não é para a minha geração, mas de longe eu aceno para aqueles que virão, e o meu papel é fazer de tudo para que aqueles que virão depois de mim tenham uma vida melhor. Isso é esperança. Lembra que eu disse que um idoso com esperança transforma uma juventude? É a mais pura verdade. Pode não ser para a nossa geração. E sinceramente, eu, Anderson, no meu CPF, eu nem ligo para isso. Mas será para aqueles que virão depois de nós. Todos os sonhos e projetos que temos para a nossa igreja, pode não ser para essa geração, mas será para aqueles que virão depois de nós. Porque se hoje estamos aqui, é porque aqueles que vieram antes de nós não chegaram a ver, mas de longe acenaram para nós. E nós hoje, quando celebramos 58 anos de organização, nós olhamos para trás e acenamos para eles em gratidão. Literalmente, nos nossos registros, por foto, há o registro do nosso coração. Os do passado acenaram para nós, nós acenamos para eles e trabalhamos olhando aqueles que vêm pela frente. Esperança, querido, esperança. Esperança é a expectativa do que virá, esperança na ressurreição do corpo. Romanos capítulo 8, versos 18 a 23, 1 Tessalonicenses 4,13, Atos 2, 26. Esperança na herança dos santos, Efésios 1, 18, Hebreus 6, 11. Esperança me traz a certeza da vida eterna. Tito 1, verso 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 19, a esperança é o que me faz glorificar a Deus, não é o hino com a letra mais linda, não é o cântico mais agitado, o que me faz glorificar a Deus, o que me faz dizer glória a Deus, é a esperança. Romanos capítulo 5, verso de número 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3, versos de 7 a 12, a esperança me faz enxergar a Deus, primeira carta de João 3,2, a esperança é que me dá a certeza da salvação, 1 Tessalonicenses 5,8, 1 Pedro 1, de 3 a 5, 1 Tessalonicenses 2,19, que diz que antes a certeza da salvação era somente para os judeus, mas agora a certeza da salvação foi entregue aos gentios. É a esperança que me faz observar os bens celestiais, Gálatas 5:5.
É a esperança que se apoia na fé, Romanos 4,18. A esperança, ela se nutre, ela é servida, ela é abastecida pela energia, pela força de maior intensidade em toda a história e em tudo que existe. A coisa, a força, o elemento mais forte de toda a existência só é um, e se chama amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é onde há amor. Guarda isso. Onde há amor, Deus está, porque Deus é amor. Esperança, ela é nutrida pelo amor. Por que somos muitas vezes pessimistas? É por causa da listinha que a gente tem, queridos. Lembra daquela listinha? 15 pessoas às quais, se morrerem, o mundo melhora, mas Deus não ouve o nosso conselho? Por que não temos esperança? Porque muitas vezes o amor se esfriou no nosso coração. E a esperança é nutrida pelo amor. 1 Coríntios 13:7. A esperança, ela nunca decepciona. Romanos 5:5. Mas os donos deste mundo, o espírito deste tempo, quer que você viva em eterno estado de descrença. As séries que tu assiste, quando você termina uma temporada, você está mais perto de Deus? Você tem mais fé no ser humano? Ou todas as nossas séries de um tempo para cá, as melhores, as mais alardeadas, sempre tem crime, desgraça, morte, traição, mentira, vingança, não é isso? E está o crente se empanturrando disso, botando isso para a família ver, achando que vai dar tudo certo esse projeto aí, ó. Esperança se nutre de amor. Mas esse mundo quer que você seja descrente, quer que você seja incrédulo. Esses documentários que aparecem na televisão, temos as provas científicas de que houve o êxodo. Não preciso mais crer. Só ligar a TV. Aí um cientista explica. Não preciso mais crer. Não é mais fé, é ciência. Se é ciência, não preciso mais crer. Está tudo certo. Vai dar certo esse projeto, meu irmão, minha irmã? Mas a gente enche nossa casa disso, ainda bota os filhos para assistir, achando que é moral. Achando que é moral. Junta as crianças. Aqui, ó, que coisa boa. A ciência provando o que Deus fez. O justo viverá pelo Discovery. O justo viverá pelo Smithsonian. O justo viverá pela National. Não é isso? É o que a gente tem feito com as nossas crianças. Mas o justo, de acordo com a Escritura, o justo, ele viverá pela fé. Essa é a nossa geração. Crente que crê, crente que precisa de prova. Você consegue entender isso? Crente, em tese, é o que? Crê. Mas o que crê, ele diz que crê, porque ele tem o quê? Prova. Se eu tenho prova, eu não preciso crer, porque já é real. Se é real, não tem crença. Mas essa é a nossa geração. Esse mundo de hoje faz com que você queira viver em eterno estado de dúvida, em eterna desilusão. Toda hora os heróis do passado são esculhambados, vilipendiados. Todos os bandidos do passado, ao longo da história, são inocentados, são justificados. Gengis Khan era mal, mas era um homem do seu tempo, então não era tão mal. Ciclano era mal, mas era um homem do seu tempo, então não era tão mal. Então perdoa ele, porque naquele tempo todo mundo era mal. Dúvida, desilusão, decepção o tempo inteiro, desapontamento, desespero.
Aí vem o Evangelho, te enche de esperança, de que teu corpo vai ressuscitar, de que você receberá uma herança do Senhor, a certeza, a esperança da vida eterna, a esperança da glória de Deus, a esperança da visão de Deus. Você se enche da certeza da salvação, você começa a tergiversar sobre o que são os bens celestiais, você começa a se apoiar na fé, você começa a amar mais, você começa a não se decepcionar. Por quê? Porque você está cheio de esperança. Nós poderíamos falar isso aqui o dia todo, mas nosso tempo é muito curtinho. Se Deus quiser, ficará gravado e a gente pode ver cada texto desse pela internet. Mas que fique para nós nessa manhã 2 lições. Aliás, um aviso e uma lição. O primeiro aviso: se a sua vida não está bem, seja honesto com você mesmo e abandone o pessimismo. Quem disse que você não pode? Quem estabeleceu essa régua que você é incapaz? Quem falou isso para você e você acreditou? Que isso? Te chamaram de feio e tu acreditou. Te chamaram de feia, tu chorou e acreditou. Que isso? Segunda sugestão: fuja da espiral do silêncio. Não gostou? Fala. Porque se você não falar, aquilo te esgana e você começa a ver a vida de uma forma pessimista, porque você se sente engasgado com um monte de coisa a qual você não pode liberar. E agora o Evangelho, que é a nossa lição. Não deixe de viver sem esperança. Pelo contrário, chegue em casa hoje, encha teu marido de esperança. Aquele cara chato, está sempre vendo o mesmo filme, mesmo canal, não enjoa. E está sempre comentando as mesmas coisas, da mesma cena, do mesmo filme, do mesmo canal. Esse cara, enche ele de esperança. Marido, encha a tua mulher de esperança, dizendo para ela que as coisas vão melhorar. Como nossas esposas gostam quando vê um homem cheio de esperança andando pela casa, que sai de manhã cheio de esperança, e ainda que volte com uma má notícia, ela sabe que a vida existe para todos, mas só dela ter um marido que tem esperança, vale a pena. Vamos em frente. Você vai encher teus filhos de esperança. Tem criancinha, meu Deus do céu, 6, 7, 8 anos, já está num pessimismo, já está achando que nasceu no mundo errado, nasceu em outro tempo. Esperança. Vai olhar para os teus netos já maiores, vai enchê-los de esperança. Os teus pais já idosos, você vai alimentá-los de esperança. Por quê? Porque a vida do discípulo de Jesus é viver em esperança e ser um portador da esperança. Amém, igreja?